Hello guys, how do you do? I'm fine, thanks. Veja, na aula de hoje nós vamos falar sobre Future Simple, Simple Future, a ideia do futuro simples, né, e a sua formação básica. Então, basicamente, a gente inicia a aula já falando sobre a sua fórmula mais básica, que é o que? You will go to school. I will post the letters tomorrow morning. Ou seja, a ideia do eu, ele não tem uma tradução específica, ele vai colocar o verbo a seguir no futuro. Se eu fosse falar isso em português, seria o verbo irei. Né? Você irá à escola amanhã, eu postarei as cartas amanhã de manhã. Então, basicamente, a ideia do eu é simplesmente uma condicional de futuro, onde vai colocar o verbo a seguir no futuro. Na forma negativa, a gente vai adicionar o not depois dele, né? Então, basicamente, eu posso dizer o quê? She will not go to work. She won't go to work. Então, a ideia é falar que a pessoa não vai fazer tal coisa. Então, essa ideia do not é sempre depois do will. Sendo lembrando que a gente tem as possibilidades, como, por exemplo, de usar o won't, que é a forma contraída de will not. Ele serve para todos os sujeitos. Então, she will not go to work. Eu posso dizer que she won't go to work, certo? Então, lembrando que o will not é a forma formal, enquanto que won't é a forma bem informal, alright? E aí, na forma interrogativa, nós temos assim, ó, will you sing tonight? Or what will you do tomorrow morning? What will you do tomorrow morning? Quase não sai, né, gente? What will you do tomorrow morning? Então, veja, a ideia é que quando vai formar a forma interrogativa, o eu vem antes do sujeito e aí nesse caso o sujeito vem depois do eu. Então, basicamente, é a fórmula de fazermos uma pergunta. E quando é que a gente deve usar? Né? Essa é uma pergunta muito recorrente. Veja, é um futuro com ações que pode ou não acontecer, né? Como a gente diz assim, vamos fazer um prognóstico aí bem hipotético, que é o exemplo aí do nosso slide. O que está escrito? We will visit Disney World one day. Ou seja, nós visitaremos a Disney um dia, quem sabe, né? Um dia. Não é algo programado, não é algo que eu estou economizando dinheiro para isso, não é algo que eu estou planejando. Mas quem sabe um dia a gente vai visitar a Disney, né? É uma probabilidade. Ou então, quando a gente toma por aquele momento de medo, aquele lugar de hora, aquela coisa de repente, né? Como, por exemplo, o policial pode dizer stop or I will shoot. Stop or I will shoot. Ou seja, pare ou eu atiro, porque é uma coisa momentânea, né? Então a gente não tem como prever se realmente vai acontecer essa questão do tiro. Eu espero que não, obviamente, não sou a favor da violência. Mas nesse contexto, simplesmente estamos falando sobre o quê? Sobre o will. Então a pessoa pode dizer o quê? Stop or I shoot you. Certo? E a gente tem outras maneiras também, né? Quando a gente toma uma decisão de repente, assim, né? Por exemplo, o primeiro exemplo ali, né? I left the door open. I will close it right now. Por exemplo, né? Eu esqueci, né? Eu deixei a porta aberta. Eu vou fechar agora. Então, é um futuro muito assim, espontâneo, de repente, assim, não foi algo planejado. Aí nós temos a outra assim, what would you like to drink? O que você gostaria de beber? Aí a pessoa diz, I will have a cup of coffee, please. Né? Você gostaria de beber? Então, basicamente, eu quero uma xícara de café, por exemplo. Então, eu posso dizer que, did you call Sue? Aí a pessoa, poxa, você não ligou para a Sue, né? Aí ele diz, não, esqueci disso. Então, I will call her tonight. Eu vou ligar para ela hoje à noite. Então, é como se fosse uma coisa que você acabou de pensar. Não tem nada planejado, não tem nada programado, não tem nada organizado. Alright? Podemos dizer que quando você está oferecendo alguma coisa, né? Do tipo, no caso, don't worry, I'll help you with your homework. Né? Ou seja, eu estou falando assim, olha, não se preocupe, né? Eu ajudarei você com o dever de casa. Então, don't worry, I'll help you with your homework. Basicamente, essa é a ideia, né? De você falar sobre algo que você vai ajudar alguém, né? Uma promessa, né? Porque felizmente ou infelizmente há necessidade, né? Uma promise
E você fala o quê? I will love you forever. I will love you forever. Ou seja, eu amarei você para sempre, né? E aí eu fazer uma predição de algo que você ainda não tem a real certeza, né? Como, por exemplo, you will be rich. Você será rico, né? Basicamente, a gente pode pensar ou até mesmo falar assim, mas concretizar já é outra situação, né? E aí a gente vai para outra parte em que fala o seguinte, ó, para expressar sobre algo que a gente vai fazer em uma forma um pouquinho mais rápida, como por exemplo, né? I will drive my new motorbike next week. I will phone my best friend tonight. I will read a novel soon, né? Tipo, no caso, o primeiro exemplo, né? Eu dirigirei minha próxima moto próxima semana, né? E aí eu vou, no caso, ligar para o meu melhor amigo hoje à noite. Eu irei ler um romance em breve, né? Então, são coisas que acontecem em que você não tem aquele ar de preocupação, diferentemente da aula passada, que foi o Big Going To, quando eu falei sobre o quê? Falei sobre a ideia de ser uma coisa pensada, uma coisa planejada, uma coisa orquestrada. Já o eu, ele não é. Ele não tem essa pretensão de ter algo planejado, algo pensado, algo orquestrado. O eu é o oposto de going to, ou seja, são os dois para falar sobre o futuro, entretanto, um é pensado, o outro não é. Um é planejado, o outro não é, certo? E isso é a nossa aula, muito fácil. Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta aí se gostou, se não gostou, e pede aí o próximo assunto para a gente já estar fazendo, viu? So guys, that is all folks. See you next class.